Nesta segunda-feira, dia 12 de dezembro, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e o seu vice Geraldo Alckmin serão diplomados pelo Tribunal Superior Eleitoral. A partir da diplomação, Lula estará apto para o mandato. É o último passo do processo eleitoral e também é uma condição formal para a posse marcada para 1º de janeiro. Para falar com a gente sobre esta diplomação, nós conversamos agora com Humberto Costa, senador pelo PT de Pernambuco e ex-ministro da Saúde. Deputado, tudo bem? Seja bem-vindo. Prazer falar com o senhor. Prazer é meu, Cosmo. Prazer é meu, Ana. Uma alegria falar para o pessoal do Brasil TVT. Maravilha. Senador, semana quente, agitada aí em Brasília, né? Com a questão da votação da PEC da transição. Senado Federal já aprovou em 2 turnos. Senador, fala pra gente como é que tá esse clima político em Brasília que antecede a diplomação do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e seu vice Geraldo Alckmin. Bem, ontem foi um dia muito especial, né? Porque nós demos uma demonstração de que é possível construir aqui no Senado Federal uma base política de apoio importante para o governo. É verdade que ainda são os senadores que foram eleitos há 8 e há 4 anos atrás, porém, nossa expectativa é de que aquelas forças que se uniram ontem para aprovar essa proposta tão importante têm amplas condições de se unirem também a partir de fevereiro, quando nós vamos iniciar essa nova legislatura. A nossa expectativa agora é pela votação na Câmara dos Deputados dessa proposta, porque ela é essencial para que nós possamos enfrentar os graves problemas que o nosso país está vivendo hoje em todas as áreas, e aguardamos aí com muita expectativa que eles possam votar ainda na próxima semana. Isso ajuda a consolidar esse clima de otimismo, de expectativa positiva que há hoje, não só no Brasil, mas especialmente aqui em Brasília. Senador, o senhor está falando dos trabalhos aí da aprovação da PEC da transição, mas gostaria também de falar um pouco sobre o trabalho desse gabinete de transição que está aí preparando o campo para que o novo governo assuma aí em 1º de janeiro de 2023. O que a gente tem visto, o relato dos grupos, é que há muitas questões obscuras deixadas aí pelo governo Bolsonaro e há também um desarranjo total no orçamento, tanto é que agora, no mês de dezembro, nós temos na área da educação, também na área da saúde, várias questões que não vão ser empenhadas, várias questões, obrigações de custos básicos que não vão ser realizados. Como isso tem repercutido aí no Senado e como o senhor avalia isso? Bem, a repercussão é gerar um clima de preocupação muito importante, né? Na transição, nós identificamos, primeiro, como você disse, muita incerteza, porque as informações que nos chegam, elas não são absolutamente confiáveis de que retratem fielmente o cenário de cada ministério, o cenário do governo. Segundo, porque em alguns casos sequer nós tivemos acesso à informação. E terceiro, porque quando a informação é fidedigna ou quando nós conseguimos por outros meios, a informação é sempre de um quadro de terra arrasada. E isso nos preocupa muito. E o trabalho que a transição fez foi exatamente gerar esse diagnóstico, pensar em medidas imediatas, especialmente do ponto de vista de decisões administrativas, como a revogação de muitas coisas que são completamente incompatíveis com uma boa gestão pública e com políticas sociais relevantes, ou, pelo outro lado, para que nós possamos pensar as ações de médio e de longo prazo. Então, eu acredito que o que nós temos hoje nos permite ofertar aos futuros ministros e ministras um cenário da situação do país hoje e, ao mesmo tempo, um conjunto de ideias, de propostas, de soluções que, se implementadas,
podem trazer respostas rápidas às demandas da população brasileira hoje. Isso porque, e daí a importância da aprovação dessa PEC da transição, que vai muito além simplesmente de Bolsa Família, não é, senador? Envolve outros setores, outras pastas do governo federal, e aí por isso esse empenho todo aí em Brasília. Mas eu queria que o senhor trouxesse para a gente, para além disso, a equipe de transição está tendo muito trabalho, não só na negociação no Senado, que teve muito êxito na aprovação já em 2 turnos, agora a PEC vai para a Câmara dos Deputados, mas que a cada semana a equipe de transição vem descobrindo mais informações que geram um certo temor, né? Que, como o senhor bem falou, terra arrasada, pastas sem recursos. Agora, essa semana, por exemplo, a questão envolvendo a Previdência Social e as universidades que correm o risco de ficar sem direito e bolsistas não poder receber para continuar seus trabalhos. O que a população brasileira vai surpreender até 31 de dezembro, senador, se é que ainda pode vir mais notícias estarrecedoras dessa atual gestão? Bem, é possível que muita coisa ruim venha a acontecer ainda, especialmente no que diz respeito ao cumprimento de obrigações que o governo tem com a população brasileira. Naturalmente que nessa PEC que nós aprovamos também, surgiu uma folga para que o próprio governo atual possa ter recursos para atender a essas demandas urgentes, a esses problemas que naturalmente nós não queremos herdar. Agora cabe ao governo, utilizando-se dessa PEC aprovada, quando ela for aprovada definitivamente, esperamos que seja na próxima semana, na Câmara dos Deputados, nós possamos resolver alguns desses problemas que são gravíssimos. Mas o importante também é que fica claro para a população brasileira o descalabro administrativo deixado por esse governo, a situação que foi criada no país com o objetivo de garantir a eleição do atual presidente da República, desrespeitando as leis, mudando a Constituição, mostrando que, na verdade, essas forças elas não têm qualquer nível de responsabilidade com a gestão pública e com os interesses da população brasileira. Aliás, senador, uma questão bastante latente nisso, bastante importante da gente falar, é sobre as vacinas de Covid para o ano de 2023, né? Que não estão garantidas à população brasileira por esse atual governo, governo de Bolsonaro. O senhor, que é ex-ministro da Saúde, da área médica, como que o senhor avalia que vai ser o trabalho, qual que vai ser o empenho de esforço para quem assumir essa pasta da saúde, dada a pandemia que nós passamos, dada a condição de falta de medicamentos, dada também a ausência aí de muitos médicos profissionais da saúde em vários setores do nosso país. Qual que vai ser o esforço dessa equipe do Ministério da Saúde em trabalhar essa instituição a partir de 2023? Bem, na verdade, nós temos sim problemas de abastecimento, de medicamentos, de vacinas, mas eu acredito que do ponto de vista imediato, os contratos existentes, eles podem permitir, já poderiam permitir desde agora, um processo mais amplo de vacinação contra a Covid e o impedimento de que esse surto que nós estamos vivendo agora se transforme numa verdadeira onda, não é? Nós temos aí um contrato de 100 milhões de doses compradas pelo Ministério da Saúde, que incluem vacinas para crianças de 6 meses a 3 anos, crianças mais velhas e também para aquelas pessoas que são mais vulneráveis e que estão expostas à nova variante do Ômicron e que precisa da vacina bivalente. O Ministério tem 32 milhões de doses de vacinas a receber desse contrato. E há, inclusive, a possibilidade de um aditivo para a compra de mais 50 milhões de doses dessas vacinas.
Por outro lado, nós temos, tanto no Butantan quanto em Farmanguinhos, a possibilidade de encomendas rápidas para vacinas como a Coronavac e a AstraZeneca, que podem ser utilizadas numa ação que é fundamental e que é o processo de administração da dose de reforço às pessoas que não tiveram ainda a terceira ou a quarta dose. Então, eu creio que é possível solucionar num espaço de tempo não tão longo essa situação da vacinação para a Covid-19. Por falar em vacinação, senador Humberto Costa, o Brasil, como o mundo, enfrentou aí nesta pandemia várias questões. Uns países souberam lidar com essa questão de um vírus novo que chega, que é o vírus causador da Covid-19, o novo coronavírus. Brasil, para o mundo inteiro, foi um desastre em todos os sentidos. Faltando oxigênio em Manaus, faltando vacina, demora na compra de vacina, falta de política nacional, de uma grande campanha de imunização, não só contra a Covid, mas Covid contra outras doenças. Eu sei que o senhor e um outro colega seu, senador, escreveram um livro chamado Vírus e Política. Fala pra gente como que se deu esse livro, quem vai ler esse livro, o que vai encontrar, dá um spoiler pra gente. Bom, na verdade o livro foi escrito pelo senador Randolfo Rodrigues e por mim com o apoio de um ghostwriter, né? E nele nós procuramos mostrar alguns bastidores da CPI da Covid, que cumpriu um papel fundamental nas mudanças que o Brasil está vivenciando hoje, não é? E que catalisou a atenção da população brasileira para o que estava acontecendo nos espaços dos bastidores, não é? da má gestão do governo sobre a pandemia. O vírus, que tem por nome A Política contra o Vírus, ele procura mostrar que naquela CPI nós criamos a primeira possibilidade de uma grande frente política para se opor ao governo Bolsonaro. Todo mundo se lembra que naquele período muita gente falava em frente ampla, muita gente falava em unidade dos democratas, mas era muito difícil conseguir. E a CPI terminou sendo a primeira experiência prática de que essa frente política era possível. E agora, no segundo turno, aliás, já no final do primeiro turno, mas especialmente no segundo turno, ficou mostrado que essa frente era possível e ela se construiu. E a CPI da Covid cumpriu um papel muito grande no sentido exatamente de desmascarar o governo Bolsonaro, fazer com que a gestão tenebrosa que ele exerceu sobre a Covid, né, a pandemia, influenciasse de maneira muito importante a política no Brasil, a visão da população, e com isso nós criássemos as condições de derrotar o bolsonarismo. Esse livro nós já fizemos o lançamento no Rio e São Paulo. É possível que agora em fevereiro façamos em Brasília, em Recife, no Amapá e em outros lugares para os quais nós venhamos a ser convidados. O livro mostra também que hoje a questão das redes sociais cumpre um papel importante na comunicação do parlamento com a sociedade e mostra que a boa política pode realmente construir caminhos, pontes, unidades e, com isso, mudar a realidade política do nosso país. E aí, falando em mudar a realidade política do nosso país, vamos falar da diplomação que acontece na próxima segunda-feira, dia 12. Serão diplomados Luiz Inácio Lula da Silva, eleito presidente da República, e Geraldo Alckmin, eleito vice-presidente da República. Senador Humberto Costa, você poderia falar sobre a importância desse momento, após a aprovação das contas da campanha, tudo em ordem, sem nenhuma ressalva. Agora serão diplomados essas duas figuras políticas e, a partir daí, então, se prepara a posse para o dia 1º. Se o senhor puder comentar um pouco este momento.
Eu acho que é um momento muito importante, não é? E ele precisa ser ressaltado e comemorado, mas é bom lembrar também que é muito importante comemorar o fato de que nós tivemos nossas contas de campanha aprovadas sem qualquer tipo de ressalva. Aqui fica o elogio para o nosso tesoureiro de campanha, o deputado Márcio Macedo, do estado de Sergipe, não é? E o processo que nós vamos viver na próxima segunda-feira, que é exatamente dessa diplomação, ele é uma etapa fundamental para a consolidação, não é, do processo de alternância de poder no nosso país. Eu acho que com essa diplomação se enfraquece ainda mais essa resistência terrorista que está acontecendo por parte de grupos bolsonaristas que têm ocupado as fachadas, as frentes dos quartéis a pedirem golpe militar, a pedirem o desrespeito à Suprema Corte, à Constituição brasileira e à democracia no nosso país. Com certeza isso consolida ainda mais, não é, esse processo que estamos vivendo após a vitória de Lula. E deixa como última etapa para, de fato, nós termos o verdadeiro processo de expulsão do bolsonarismo da máquina pública, a tomada de posse do presidente no dia 1º de janeiro. Então, eu acho que será um momento importante e creio que será um momento de afirmação da nossa democracia. Aliás, por falar em festa da democracia, o Partido dos Trabalhadores espera organizar um grande evento em 1º de janeiro. Vários artistas já estão confirmados aí num grande ato, uma festa após os trâmites oficiais. Como que o senhor pode falar para a gente a respeito dessa organização, desses shows aí? Porque tem muitos brasileiros e brasileiras que com certeza já estão preparando aí suas malas para irem a Brasília na posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e seu vice, Geraldo Alckmin, em 1º de janeiro. É isso mesmo? Sim, eu entendo que a posse do presidente Lula será uma grande festa da democracia, não somente para o nosso país, mas para o mundo. Serão muitos os chefes de Estado, os chefes de governo que estarão aqui, mas o mais importante é que será uma grande festa popular, não é? E para ser uma grande festa popular, a cultura do nosso país tem que estar presente, bem representada. Nós acreditamos que esse festival ele será um momento fundamental de reconciliação do poder público com as políticas culturais que foram devastadas ao longo do governo Bolsonaro e, sem dúvida, vai ficar para a nossa memória esse grande evento que, com certeza, acontecerá arrastando centenas de milhares de pessoas para Brasília como uma afirmação importante da democracia brasileira. É isso, então, para falar do livro mais uma vez, para quem tem interesse de buscar ler esse livro que nós comentamos aqui com o senador, ele se chama Política contra o Vírus, Bastidores da CPI da Covid, escritos pelo senador Humberto Costa e em parceria com Randolfo Rodrigues, do Rede. Então, conversamos com o Humberto pela Companhia das Letras, caso alguém queira pesquisar aí o livro. Então, conversamos com o senador pelo PT de Pernambuco, Humberto Costa. Senador, muitíssimo obrigada pela sua participação conosco aqui hoje. Muito obrigado, Cosmo. Muito obrigado, Ana. Um abraço a todos que estão acompanhando o Brasil TVT. Um abraço. Abraço, até a próxima.